você tem. Mas até eu entender o que eu tinha, eu achava que era uma doença. E você ser neurotípico, você não é doente. Você funciona diferente. Eu funciono diferente. A pastora pode ver hoje, né? Na carne pode ver hoje, né, pastora? A pastora passou um apuro comigo, pastor, hoje. Então, o TDAH tem algumas características específicas. E eu demorei a entender e a aceitar. Eu lutava muito com isso. Mas quando eu aceitei, eu entendi que Deus me fez desse jeitinho, que Ele me ama desse jeitinho. Aleluia. E sabe como que eu entendo o amor de Deus? Quando eu olho para as minhas amigas mais íntimas, que elas me amam do jeito que eu sou. A minha família me ama do jeito que eu sou. O que é ter um TDAH? É uma pessoa totalmente acelerada, um cérebro que funciona diferente. O meu cérebro funciona diferente. Domingo, por exemplo, nós estávamos ali conversando, eu estava falando com a Keila, e a Sheila estava do meu lado, só esperando para me dar paz. Eu passei, eu dei uma escovada nela, mas não foi intenção, gente, porque o meu cérebro, ele funciona muito mais acelerado do que um cérebro normal. Então, às vezes, quando eu leio alguma mensagem, eu entendo uma coisa, mas a pessoa escreveu outra. Por exemplo, foi isso que aconteceu hoje. A semana passada? Foi a semana passada ou retrasada? Já nem sei mais. Data também é uma coisa que a pessoa que tem TDAH não consegue guardar. A pastora pediu para eu pregar e eu disse que não daria naquele dia e tal, por algumas questões. E a pastora escreveu assim: tudo bem, não tem problema, você pode pregar no último dia. Eu entendi o quê? Eu li correndo, porque minha cabeça sempre está em outro plano, já estou pensando no que eu tenho que fazer lá. Eu li, você pode pregar outro dia. E o último dia era hoje. Vocês viram que eu cheguei meio arrumada, e o TDAH está sempre atrasado, o TDAH está sempre... E é uma luta pra gente. Mas eu aprendi a me aceitar assim, entendi que Deus me ama desse jeito. Porque quando eu olho para vocês riem com respeito, que eu sei que é respeito, é engraçado, mas eu sei que é um amor especial que vocês têm pelas minhas bobagens que eu faço. Eu vejo o amor de Deus, Deus me fez assim. Então, só para vocês entenderem, se no final do culto alguém estiver esperando para me cumprimentar e eu virar, foi sem querer, irmãos. É o TDAH berrando. Tem dia que ele está mais intenso, né? E aí eu conversei com a pastora e a pastora falou, não, tudo bem, né? Não tem problema, o pastor está preparado, né? Já para isso, ainda bem, né, pastor? Mas aí a gente ficou conversando a respeito de outras coisas ali e eu estava assim, conversando com ela e a minha cabeça sempre a milhão. Gente, eu tomo remédio, tá? Não é errado isso, não é um problema, isso não tem nada a ver com o diabo não tem nada disso, tem a ver com Deus. Deus me criou assim, Ele me quer assim, é assim que eu sou. Hoje eu me aceito, eu fui curada de mim mesma, de entender que eu sou especial, eu sou diferente, eu funciono diferente. O TDAH, até às vezes você pode achar que você tem, e eu aconselharia você a buscar mais informações e entender, porque o medicamento, ele ajuda o seu cérebro a quietar um pouco, porque você imagine, por exemplo assim, você está com um louvor na cabeça, normal, todo mundo tem um louvor, às vezes até você passa em algum supermercado, tem uma música do mundo tocando, fica aquele trem na cabeça da gente. Na cabeça do TDAH, toca 3 músicas, 4 de uma vez. Vocês conseguem entender o que é isso? O TDAH, ele é um carro, é uma Ferrari em alta velocidade, descontrolada. É isso, funciona assim. Então o medicamento, gente, ele vem para ajustar isso aí. A primeira vez que eu tomei o medicamento, parecia que eu estava em outro mundo. Fez assim, tem alguém aí? Silenciou. Então foi uma paz que deu. Então eu consigo hoje raciocinar um pouco melhor por conta do medicamento. Embora esses dias eu esteja sempre, a pastora está explicando. Eu
eu estou sem, porque eu passei no médico e ainda vou comprar, então, mas eu não posso ficar sem o meu medicamento para o TDAH, porque senão fica 3 músicas tocando na minha cabeça, e aí eu deixo o irmão no vácuo na hora da paz. Vocês entenderam? Amém? Então eu só queria dizer isso para entender que não é que eu às vezes não vejo, é que eu realmente não vejo. Eu não vi, a Sheila estava na minha frente, gente. Eu pedi tanto perdão para ela depois. Então, às vezes, tem irmãos que não tem. Ela já sabe, já me conhece. Tawane? Cadê a Tawane que não está aqui? Está gravando, pastor? Amém. Mostre para a Tawane essa gravação, então. Tadinha, eu amo todo mundo. Mas tadinha, não sabia se está vendo? Está vendo como é que é, gente? É importante a gente falar isso. Mas Deus me curou de mim mesma, porque eu me culpava. Eu me culpava muito por isso, pastor. Me culpava por ser assim. E a cabeça do TDAH, ele funciona assim. Você faz as coisas, na hora você não percebe. Depois, quando você se dá conta que você fez, você fica sem dormir. Porque daí você fica remoendo. Ela falou, meu Deus, o irmão ficou com a mão estendida para dar paz. Eu não vi, eu virei as costas, saí vazado. Sabe, é tipo assim, entendeu? Mas hoje, como eu entendo isso, eu levo para mim como uma experiência até engraçada. Eu consigo tirar o lado bom disso tudo, porque eu entendo que não é uma doença, é uma característica da minha personalidade. Então, se você tem alguma dúvida, você pode me procurar depois, que eu sei tudo do TDAH. Sei tudo. Posso contar nos mínimos detalhes para você. Você procura um médico muito bom, inclusive meu médico, o Dr. Diego, que me diagnosticou. Mas, então foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei lá parada, pensando, enquanto a pastora falava de outros assuntos comigo. A minha cabeça estava milhão, e o pastor vai pregar, e meu Deus, coitado do pastor, trabalhou o dia inteiro. E eu tive todo esse tempo para me preparar e não me preparei. Não, isso não está certo, Senhor. E o Espírito Santo começou a me incomodar para vir. E eu vim, liguei para a Nete. Cadê a Nete? Tá ali. Nete, estou indo para o culto. Você vai pregar, amiga? Olha, eu não sei. Gente, eu nunca fiz isso. Sempre sabem que quando a gente vai pregar é uma responsabilidade muito grande. Mas eu aprendi hoje com Deus algo, que tudo que a gente faz, a gente aprende com Deus. Em tudo a gente tem que aprender. Não é que eu vim de qualquer maneira, não. Porque nós vamos falar de oração. Que a oração é uma arma de guerra que Deus entrega pra gente. Uma arma muito poderosa. E se nós estamos orando o tempo todo, porque é assim que nós temos que ser, orar o tempo todo. É fácil? Não é. A gente se dispersa, a gente se distrai, são tantas coisas. Eu estava falando para a pastora, meu marido não vai ver essa gravação. Eu estava falando para a pastora, meu marido está de férias, e a mulher, quando o marido está de férias, fica muito mais atribulada, muito mais coisas para fazer, né? Então eu falei para ela, pastor, eu acabei, a hora que eu fui ver a mensagem, era exatamente 6 horas da tarde, né, pastor querida? 6 e pouco. 6 e pouco. A pessoa que preparou. Então, pastor, vamos conversar depois, que nós precisamos entender isso aí. Eu avisei ela também. Aí ela falou assim para mim, gente, então, mas eu também esqueci. Mas eu vou tentar lembrar. Eu falei, aí você me complica, né? Porque as duas esquecendo das coisas. Aí também não falei nada pra internet, me procura. Mas Deus nos ama, assim, do jeitinho que a gente é, porque a gente é engraçado, né? Mas como a gente está o tempo todo em oração, eu tenho aprendido muito isso. Principalmente nós que somos batizados com o Espírito Santo. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Não tenha vergonha de erguer suas mãos. Alguém aqui não é batizado com o Espírito Santo? Fique com sua mão erguida. Fique com a sua mão erguida para eu ver. Não tenha vergonha, nós estamos em irmãos. É uma família aqui. 1, 2, 3, 4. Amém. 5, né? 4. Tá vendo? Eu não sei nem contar. Gente, eu não sei contar. O TDAH tem isso, a gente não sabe contar. Eu passo cada apuro lá na loja, quando eu vou fazer conta, daí às vezes eu faço assim embaixo do balcão. Porque eu não sei. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Gente, vai buscar saber. Tem gente que tem um raciocínio rápido, né, de calcular as coisas. O TDAH é uma característica. Outra coisa, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, não saindo do foco que é a palavra,
Mas uma característica do TDAH... Esse relógio está parado? Ele está parado? Você está vendo como tudo tira o foco do TDAH? Vai me falando aí, tá, gente? Porque eu não sei de hora. Eu demorei também para aprender a hora. E... eu estava falando mesmo, pastor? Uma característica do TDAH é que o TDAH não sente saudade. Já perdeu, mas o pastor tem uma memória boa. Glória a Deus. O pastor tem uma memória de elefante. O TDAH não sente saudade, mas não é porque a gente não se importa com a pessoa. É porque a gente não se prende numa coisa só. A gente tem tanta coisa, porque a gente pensa acelerado demais. A gente não tem tempo para sentir saudade. Quando a gente fala, eu tô com saudade, é a força do hábito de falar, mas eu não me lembro de ter saudade. Eu não tenho saudade, porque não dá tempo, tá, gente? Então, mais uma característica aí para você fuçar aí na sua mente, saber se você tem ou não, tá? E a oração, né? Falando da oração, eu aprendi que a Néia ri. A pastora Néia tá rindo, pastor, mas eu sei que é com amor. É muito amor, ela me ama demais. Mas ela sabe das coisas, mas tem coisas que nem eu sei do que eu sou capaz. Tem hora que eu falo, gente, melhor não fazer isso, porque não vai dar bom. Eu sei do que eu sou capaz. E tem coisa que eu não sei. Mas a Néia sabe que eu sou capaz de esquecer, enfim. É por isso que ela está rindo. E eu digo assim, quem é batizado com o Espírito Santo tem uma arma a mais de oração. Porque eu aprendi que você pode falar em línguas em qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode estar aqui e falar Barabashuri, cante alabara, basuri, cante ela no mercado, no hospital, né, no seu trabalho. Quando você está fazendo massa lá com o DIT, na academia, em qualquer lugar, você está orando e confundindo o inimigo. Então a oração, para quem é batizado com o Espírito Santo, é uma arma a mais. Você tem uma arma a mais. Então, se você ainda não é, busque incessantemente. E quando você menos esperar, você será batizado com o Espírito Santo. E você vai ver que as coisas fluem, porque você começa a orar em qualquer lugar. Eu estou lavando louça, estou ali falando em línguas, e eu falo em línguas mesmo, que é para confundir o inimigo, para ele não entender o que eu estou falando. Amém? Então vamos abrir a palavra, né? Vamos falar de oração? Eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei. Gente, eu comprei um óculos, deixa eu mostrar para vocês. Que horas são, pastora? 8h25, eu tenho até que horas? Até 9. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu comprei um óculos para não me atrapalhar, mas eu acho que eu vou atrapalhar do mesmo jeito. Olha que legal, gente, é uma luta. Eu comprei só para pregar, né? Aí eu fui na ótica com meu marido, que ele foi ver o óculos dele, que ele perdeu um óculos de R$1.000 e poucos, né? A Suzy está rindo de mim, gente. E aí eu cheguei na ótica, a moça olhou para isso aqui, mas ela não identificou que era um óculos, sabe? Ela achou que era um colar. Vou até ficar de perto para vocês verem. Olha que bonito meu colar. Aí eu cheguei e eu vi que mulher presta atenção em mulher, né? Ela olhou assim, falei, ela trabalha na ótica, ela já viu que é um óculos. Mas ela não viu, gente. Quando ela viu que eu fiz assim, essa moça ria tanto. Ela falou, gente, eu não estou acreditando que isso daí é um óculos. Eu falei, é da Shopee. Não, é da Temu, sabe aquele site da China? É daquele lá. Eu comprei para ver se eu consigo, para não me atrapalhar tanto na hora da pregação. Mas como eu sou atrapalhada já, normal, eu sei que eu vou me atrapalhar, então eu trouxe meu outro óculos aqui também. Aí eu tenho 2,75 aqui com mais, acho que 2,5 aqui. Então uma boa lupa, né? É que eu fico assim, ergo e tal, e às vezes eu esqueço, e a Suzy dá sinal pra mim, eu falo, gente, cadê meu óculos? Tá? Isso aí é o TDAH, tá? Então, como eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, e eu conversando com a pastora, e a pastora falando outras coisas, e Deus me incomodando, enquanto a pastora falava, a cabeça acelerada aqui estava com a Bíblia aberta, falando, Senhor, se for para eu levar a palavra hoje, me mostra aí Deus me deu essa palavra. Então está lá, olha, funciona, gente, mesmo. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Talvez vocês já tenham lido essa palavra aqui, nessa campanha,
mas Deus me deu essa palavra e é uma palavra muito conhecida. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o bem. Amém? Gente, eu consegui ler, tá? Esse aqui, deu para ler. Então, Deus me entregou essa palavra, orar sem cessar. E eu tenho aprendido isso. E esses dias eu vivi uma experiência diferente com Deus. Eu oro todas as noites, nós oramos, né? Eu espero que todo mundo esteja orando aí. A gente ora antes de dormir e às vezes a gente está muito cansado, né? Quem já orou deitado aqui? Não é pecado não, tá? Pode orar, você pode orar deitado, você pode se jogar no chão, você pode orar em silêncio, tentar ouvir a voz de Deus, mas ore. E eu orei, pastora. A pastora quer falar alguma coisa? Quando quiser falar, pastora, me dá um empurrão porque eu falo demais. E eu orei e fui dormir. Amém, glória a Deus. Meu marido de férias, ele começou a ter pesadelo. Aí eu cutuquei ele. Daqui a pouco ele com um pesadelo de novo. Renato. E a gente dorme, os gatos dormem em cima da gente. Daí batia a perna e disse, era só gato que saía voando. Jesus amado, o senhor não está tendo pesadelo, né? Mas eu já orei, né? Eu orei antes. Aí passou. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Aí quando foi, há uns 3 dias atrás, eu deitei, orei como sempre. Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, eu consagro tudo o que o Senhor me deu. Os meus animais, os nossos bens, e eu sempre peço para Deus colocar os anjos acampados ao redor para que o inimigo não tenha poder de ação enquanto nós dormimos. Mas alguma coisa falhou na Matrix. Alguma coisa falhou. Eu não sei se porque eu estava orando, intercedendo muito por uma pessoa que está tendo problema com sono, com sonhos e pesadelos, e mandei mensagem para essa pessoa, uma oração em mensagem. E quando eu deitei, 3 dias seguidos, eu deitei, já fazia muito tempo que isso não acontecia. Tinha orado, hein, gente? Eu tinha orado. Eu me deitei e começou a pesar o ambiente. O ambiente começou a ficar pesado e de repente eu me senti presa. Comecei a ter paralisia do sono. Quem já teve a paralisia do sono? Não é todo mundo. Quem já teve? Pastor? Nani? Quem não teve, gente? Pastora já teve? É horrível. É horrível. Você vê o que está à sua volta. Você entende o ambiente, mas você não consegue se libertar. Parece que tem um campo magnético te prendendo, não é isso? Você quer respirar, você não consegue, você grita e a sua voz não sai, não é assim? Eu vou explicar mais ou menos para você que a paralisia do sono nem sempre ela tem uma ação demoníaca, nem sempre, tá? A paralisia do sono é algo que o nosso organismo responde quando nós estamos muito acelerados, muito cansados e muito acelerados, porque nós não fomos preparados para ver o mundo espiritual. Nós não estamos preparados para isso. Por isso que o nosso corpo precisa do descanso. O que acontece na paralisia do sono? Depois, quem quiser entender mais, a pastora Sara Shiva explica muito bem sobre esse assunto. Ela tem uma maneira de explicar sensacional e fácil de entender. Então, nem sempre tem uma ação demoníaca. Porém, você está muito cansado, muito cansada. E você deita e dorme. Só que a sua alma, o seu pensamento, o seu pensamento acorda e o seu corpo não. E isso é proibido no mundo espiritual. Isso não pode acontecer. Porque quando isso acontece, o seu pensamento, a sua alma, ela vê o mundo espiritual. Entende? Quando você está preso na paralisia do sono, você percebe tudo que está ao redor, você está sensível ao mundo espiritual, mas o corpo, porque quando nós acordamos, acorda tudo de uma vez, o corpo, a alma.
acorda junto. Então a paralisia do sono é algo funcional no nosso organismo. Acontece dessa forma. Porém, quando nós estamos passando por um processo espiritual muito intenso, orando por alguém, entrando numa batalha, quando isso acontece, o inimigo aproveita dessa situação do seu organismo cansado, que a sua alma acordou e o seu corpo não, e ele tenta te sufocar. É assim que funciona a paralisia do sono. E aconteceu isso comigo, e eu identifiquei, pode falar, né? Eu tive isso na época que eu era jovem, e aí eu passei Assembleia, foi a primeira igreja. Depois que eu batizei nas águas, não tinha muito. Mas pode acontecer, é o que eu falei, é um processo fisiológico do corpo. O excesso de cansaço, então a sua mente, o seu pensamento, a sua alma, ela acorda primeiro do que o seu corpo. Isso não pode acontecer. Por isso que você paralisa. Mas quando você está num processo de orando por alguém, né? Lutando por uma batalha espiritual na vida de alguém, o inimigo aproveita dessa situação. E aí é onde ele entra. E eu identifiquei na hora. E eu comecei a gritar. Sangue de Jesus tem poder. Na hora a gente grita, mas o grito não sai. Gritei. A gente consegue, né? Se livrar daqui. Fiquei um tempo ali em espírito de oração, mas não levantei. Aprenda uma coisa quando isso acontecer com você. Levante-se. Porque tem oração que a gente tem que fazer de joelho, mas tem oração que a gente tem que fazer em pé. Que é guerra. É oração de guerra. E eu não levantei naquele momento. Orei ali e passou. Quando foi durante o dia, o tempo todo, orar é sem cessar. Eu o tempo todo em oração. Tô ali, tô cuidando dos gatos, tô fazendo as coisas, tô na academia, tô para cantar o tempo todo. Teoricamente, distrai. Mas o máximo que você pode, você fica conectado. O pastor sabe o que eu estou falando, que o pastor é assim. Lá no casamento, o pastor tá... Eu olhei aquilo, falei, eita glória, pastor abençoado. A gente estava lá organizando, não sei se a Su percebeu. Eu estava lá arrumando as cadeiras da cerimônia, a Suzy correndo para lá, para cá. A pastora largou, o pastor já foi maquiar a mulherada lá. O pastor ficou perdidão lá, sem saber para onde ia, o que fazia. O que ele foi fazer? Foi orar. Ele ficou andando naquele lugar bonito, aquela grama que estava ali, né? E ele estava ali, eu arrumando, eu olhava assim, tá orando. Ele orou o tempo todo, esse homem orou o tempo todo, sem cessar. É isso que Deus está falando na palavra dele para nós nessa noite. É orar sem cessar. Não que você vai ser um crente bitolado, né? Que não conversa mais com ninguém, só vai orar. Mas o tempo que você puder orar, ore. Se você puder orar em línguas, ore em línguas. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você vai ser batizado em nome de Jesus. Fale em línguas, confunda o inimigo. E aí eu me levantei. Aí eu não me levantei, só orei, repreendi. Ok. Ontem, durante todo o dia, o Espírito Santo ficava para mim. Você vai entrar no teu quarto, no quarto de oração, porque tem um quarto de oração. É bagunçado, mas ele é de oração. Ele está bagunçado por enquanto, porque ele vai ser arrumado, vai ser um quarto de oração para a honra e glória do Senhor, arrumadinho. É que eu ainda não tenho como organizar, mas vai ser. E a minha vontade, eu já imagino esse quarto de oração com o mapa mundo pregado na parede, porque eu quero é profetizar sobre as nações. Deus falava para mim, você vai entrar no seu quarto e vai orar. Quando eu entrei, eu me preparei para orar. E quando eu entro, gente, é muito engraçado, sabe, pastor? Porque quando eu entro para orar, o meu gato é um gato crente, um gato convertido, gordo. O gordo ele é convertido. Quando eu vou, ele chama eu para orar. Eu ainda vou gravar para vocês verem. Eu falo para as meninas aqui, elas falam, ficam bobas. Ele ajoelha para orar. Ele fica nhanhão. Eu falo, então vai orar, crente, vai orar, porque você está meio desviado, você andou fazendo xixi no outro lugar, vai pedir perdão. Aí ele abaixa as patinhas da frente assim, pastor, e ergue o rabinho, como se estivesse de joelhos. Eu falo, oh, glória, é a criação de Deus adorando a Deus. E ele fica ali. Às vezes ele não quer ir embora, fala, vamos irmão, o culto já acabou, vamos embora irmão. Ele é um crente, né?
E aí eu entrei no quarto, já me preparei para ir no tapete da oração, né? Tem um tapete lá, que é onde eu e o Gregório, o gato, a gente ora ali, né? Quando eu fui orar, Deus falou: é de pé. É uma guerra que você está. Você está numa guerra. E eu comecei a falar com o diabo. Tem oração que a gente tem que falar com ele. Quarto de guerra. Você tem que falar: olha, primeiro você pede a cobertura de Deus. Não entre na guerra, não fale com ele antes de pedir a cobertura. Senhor, me cobre com o teu sangue e me reveste de toda a sua armadura. Toda a sua armadura. Aí depois você fala com ele. Fala: eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está me vendo. E em nome de Jesus, eu te dou uma ordem, seu sujo e encardido. Eu lembrei da pregação da pastora da NET. Eu falei: essa casa é distrito do Senhor. Você não está vendo a placa aqui, não? Você é muito ousado, entrando no meu quarto, perturbando a minha noite de sono, a noite de sono do meu marido. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. E com o olho aberto e de pé. É guerra. Tem oração que nós temos que fazer de joelhos, que a gente quer se quebrantar. Tem oração que a gente não fala nada, que a gente só quer ouvir a voz de Deus. Tem oração que Deus não fala nada também. E fica nós dois em silêncio, está tudo bem, está tudo certo. O importante é orar. Mas tem oração que é de guerra, que é para você fazer em pé e de olho aberto. Sabe por quê? Porque você precisa estar atento no que está acontecendo à sua volta. É uma guerra. Um guerreiro, ele está o tempo todo em alerta, estado de alerta. E aí eu fiz essa oração mais brava, mas eu dava uns gritos lá no quarto. Acho que o Renato escutou do outro quarto, mas ele não fala nada, ele fica pianinho, fica quietinho. Dormi uma noite inteira, foi uma bênção, uma liga, nenhuma. Porque, gente, entenda uma coisa, a gente ora, mas tem hora que uma seta vem direcionada, específica, ela não te acerta, mas ela passa de raspão, e aonde te pega. Contudo, nós temos que aprender. E isso me fez entender que a oração, muitas vezes a oração de guerra, ela tem que ser feita em pé, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver o que mais que Deus vai falar. Eu vou pôr meu óculos agora, porque eu não quero ficar assim. Cansei. Então, orar sem cessar significa ter um diálogo contínuo e uma atitude constante de devoção e conexão com Deus. E às vezes, esse diálogo, é um monólogo, às vezes é só a gente que fala. E a gente fala. Deus, isso, Deus, aquilo. Você já experimentou ficar em silêncio? Tem oração que é em silêncio, né? Tem oração que você não fala nada, mas você sai dali revigorado. Porque ainda que você não ouça a voz de Deus, só a presença dele em meio à oração acalma o seu coração, acalma o seu dia atribulado, acalma a sua mente. Eu que tenho uma mente aceleradíssima, acalma a minha mente. Eu entro naquele quarto, eu dobro meus joelhos, e às vezes eu fico em silêncio, às vezes eu só choro, às vezes eu só oro pelos outros, eu não peço nada para mim, eu só oro pelos outros. Teve uma campanha que nós fizemos que eu não pedi nada para mim, pastor. Faz tempo isso, olha, quem estava aqui ainda, a irmã Maria estava aqui, o irmão Edevaldo. Eu lembro que eu pedi para todo mundo na igreja, eu coloquei tudo naquele papel, pedi para todo mundo, e eu orava todo dia, pedindo para todo mundo. Um monte de gente alcançou um monte de coisa, eu não, porque eu também não pedi. Eu só pedi para os outros. Mas amém, Deus tem me dado aos poucos. Tudo eu tenho aprendido, né? Através da oração, falar com Deus, a gente aprende muitas coisas. Manter o coração voltado para Deus, né? A gente tem, através da oração, o nosso coração, ele está sempre voltado para Deus. O foco é Deus, o foco é estar na presença de Deus, é buscar a Deus. Então, orar sem cessar é importantíssimo. Amém? Eu quero falar de algo agora com vocês, que eu anotei aqui, eu achei, é uma arma de guerra que Deus vai entregar para você, tá? Então, orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, eu vou ensinar você hoje, incluir na sua oração algo muito poderoso. Deixa eu tirar lá, que eu não estou enxergando vocês. Incluir na sua oração algo muito poderoso que vai fazer muita diferença. E você pode depois me chamar e falar. Realmente, Elaine, fez muita diferença. Eu comecei a orar assim e algumas coisas mudaram.
Você vai dizer assim na sua oração: hoje eu estou de pé pela graça de Deus. Isso é algo tão poderoso que quando você ora dessa forma, o inimigo entende que você está dizendo: eu não sou nada, mas Deus é tudo em mim. Eu estou de pé pela graça de Deus. Hoje eu estou de pé pela graça de Deus. Isso demonstra o quê? Dependência. Depender de Deus é tudo que o diabo não quer que você faça. Ele não quer que você dependa de Deus. Ele quer que você dependa do remédio que você toma. Ele quer que você dependa de pessoas, de circunstâncias para você ser feliz. Mas ele não quer que você dependa de Deus. E quando você inclui isso na sua oração, eu estou de pé pela graça de Deus, você está declarando no mundo espiritual para o diabo ouvir que a sua dependência é dele. Então, a partir de hoje, se você lembrar, quiser anotar, anote aí, coloque isso na sua oração. A segunda coisa: minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Ela não está nas mãos do médico, ela não está nas mãos do meu marido, ela não está nas mãos dos meus amigos, dos meus pais, ela está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. Isso demonstra segurança, demonstra que você está resguardado. É como se você dissesse para o diabo: se você quer me tocar, tem que passar pelo poder de Deus. É isso que você está dizendo para Satanás. É isso que ele vai ler quando você disser isso. Ele vai entender isso. Se você quiser me atacar, Satanás, você vai ter que passar pelo poder de Deus primeiro, porque a minha vida está nas mãos dele. Aprenda a fazer essa oração. Eu estou aprendendo. A terceira coisa: nenhuma arma forjada contra mim, nem contra a minha casa, prosperará. Aprenda que orar, muitas vezes a gente cita a palavra. A palavra, ela tem tudo que a gente precisa. Sabe que muitas vezes as pessoas olham para você e não entendem como você está de pé? Como que você não socou ainda a cara de alguém? Porque a gente é ser humano. Tem dia, eu dou muita risada. Eu não sei nem como é o nome daquela pastora. Se alguém souber, pode falar. Ela é muito engraçada, mas eu vi um vídeo dela falando assim: ai, gente, vontade de dar um soco na cara daquela pessoa. Mas não posso, porque eu sou crente. Não posso, porque eu sou crente. Não é errado, a gente tem sentimentos, a gente é humano, só que a gente não vai fazer, porque nós temos o Espírito Santo que nos constrange, não é? O Espírito Santo nos constrange. Se em outros tempos a gente dava. Daí ela fala assim: mas uma empurradinha da escada, brincadeira, Senhor, não, só uma empurradinha da escada. Não, o Espírito Santo nos constrange. E nós aprendemos a orar através dessa palavra. Nós estamos de pé, nós não socamos a cara do coleguinha, porque nós estamos diante dessa palavra. Porque nós lemos, esse é o nosso alimento diário. É o alimento. Quando alguém falar para você: querida, como é que você consegue ser tão calma? Você fala: é a alimentação. Ah, você mudou a alimentação? A minha alimentação é essa, o meu alimento é esse. É aqui que eu busco força para orar. É aqui que eu busco força para jejuar, porque Deus me confronta aqui, porque nós temos que jejuar. Hoje, quando eu vim, aí o Satanás tentou soprar no meu ouvido assim: mas você vai assim mesmo, sem jejuar? Eu falei: pois eu estou abrindo o jejum, é agora. É agora. Não vou beber água não, tá, irmão? Deus abençoe, glória a Deus. Nós temos que aprender que a oração tem poder. E orar citando a palavra é importantíssimo. Então, se você tem alguma dúvida na hora de orar, tudo que eu estou falando aqui, eu não anotei nada, é só a única anotação. O resto que o Espírito Santo foi me dando. Se você tem alguma dúvida na hora de orar, eu vou te dar outra dica. Além de falar essas três frases para você derrubar o inimigo na sua vida através da oração, leia a palavra e cite a palavra na sua oração. Por exemplo, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz no Salmo 91 que o Senhor é que dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. A tua palavra diz também que o Senhor é que desfaz o laço do passarinheiro, porque o Senhor vê o que eu não vejo. Então, leia a palavra, se alimente, faça
essa alimentação, tenha esse novo hábito na sua vida de ler a palavra, porque a oração, ela vai fluir muito mais quando você lembrar, porque a gente não tem como lembrar daquilo que a gente não leu, daquilo que a gente não viu, daquilo que a gente não viveu. E quando você dobra os seus joelhos para orar, o Espírito Santo vai te lembrando a palavra, vai te lembrando a palavra. Aí hoje você vai dobrar o seu joelho, você vai lembrar disso aqui que foi dito aqui, e você vai citar o que foi dito aqui. A tua palavra me diz, Senhor, em Tessalonicenses, pode não lembrar, eu não lembro o versículo de nada, gente, não adianta, não lembro, mas eu sei, às vezes o livro tá falando, diz lá no livro de Tessalonicenses, orai sem cessar, e eu vou orar até que o Senhor me responda. Amém? Então, leia a palavra. Essa palavra é o que nos liberta dos nossos medos, das nossas fraquezas. Ela é o nosso alimento, a palavra é o pão vivo, é Jesus falando conosco. Então, aqui fala, né? Orai sem cessar, em tudo dai graça. Então, quando você orar, diga, eu estou de pé pela graça de Deus. Né? Em tudo dai graça, em tudo dai graça. Pai, eu estou de pé pela graça do Senhor, e isso vai derrotar o inimigo. Não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor, a minha segurança está em ti. Em tudo dai graças. E aí a palavra continua dizendo, não extingais o Espírito. Sabe quando você fala assim, ai, mas será mesmo? Será mesmo que o Espírito Santo falou isso? Vou te dar uma dica, tá? Na oração. Ore para o Espírito Santo falar com você. Quando ele falar, se for algo bom, pode ter certeza que foi o Espírito Santo, porque de nós não sai nada bom. De nós não sai nada bom. Aprenda a não extingueis o Espírito Santo, está dizendo aqui para você nessa noite. Quando o Espírito Santo falar com você e você tiver dúvida se foi ele, você faz uma meditação rapidinha. É algo bom, é algo que vai edificar. Então é o Espírito Santo. É algo que edifica. Então é o Espírito Santo. Porque de nós, irmãos, não sai nada de bom. Se não for Deus na nossa vida, se não for o Espírito Santo na nossa vida, nada de bom tem em nós. Mas quando Deus está em nós, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus olha e se agrada. Amém? Não xingar, tá vendo? Atrapalhamento com esse óculos, gente. Meu Deus do céu. Não xingar o Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar aqui, não tem muito a ver com a oração, mas é algo que nós conversávamos esses dias, eu conversava com as intercessoras, e isso está falando aqui, eu acho que não é por acaso que está falando aqui. Porque essa semana nós conversávamos sobre isso, nós intercessoras. Não desprezeis as profecias. Sabe o que isso quer dizer? Que nem todo profeta é de Deus. Nem todo profeta é de Deus. Mas quando você tem o Espírito Santo, quando você busca em oração, ele te dá discernimento. Você sabe o que é discernimento? Quem sabe me dizer aqui o que é discernimento? Pastor? Entendimento. Conhecimento. Separar o que é bom. Separar o que é bom. Um dom é um dom. É um dom que quanto mais você ora, mais ele é aperfeiçoado em você. O discernimento é tudo isso que o pastor falou. Mas eu vou falar uma palavra que vai gravar na sua mente, que talvez fique mais fácil. Ele é uma leitura espiritual. Isso significa discernimento. Ter uma leitura espiritual. Obviamente que você muitas vezes não vai saber se aquela profecia é de Deus ou não é de Deus. Às vezes pode vir um profeta de fora, cheio da unção, mas pode não ser de Deus. É por isso que você tem que orar. É por isso que é importante a leitura da palavra. É por isso que é importante orar sem cessar. Sem cessar. É só o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo através da oração. Busca através da oração. Busca. E ele vai te dar um entendimento. Ele vai te dar leitura espiritual. Essa profecia é de Deus. E vou te dizer algo mais. Às vezes, que nós conversávamos essa semana, às vezes, na maioria, se nós formos ler
à luz da palavra, formos ver os profetas, normalmente a profecia nunca vinha para alisar, para trazer uma bênção, ela vinha para corrigir. Reparem para vocês verem, leiam o Antigo Testamento, principalmente onde tem os profetas, eles vinham trazer correção. E muitas vezes o profeta fala, porque profeta que só traz bênção como é que fala hoje em dia, que revela CPF, gente, em que isso daí edifica? Não precisa nem ter discernimento espiritual para isso. Nem precisa ter discernimento espiritual, é muito simples. Um profeta que vem aqui e fala assim, o CPF tal. O que isso vai edificar na sua vida? O que isso vai edificar na igreja? Agora um profeta que fala assim, conserta-te com o Senhor, porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Conserte a sua vida. Não duvide, porque já houve um profeta que falou uma palavra de correção na minha vida, e eu falei, isso não é para mim. Eu caí, mas eu caí bonito, gente, mas foi um tombo que foi surreal. Foi muito tempo para eu me recuperar. Então, busquem oração, o discernimento, a leitura espiritual. Não xingais o Espírito e não despreze a profecia de um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro nem sempre vai vir com uma bênção para você, não. O profeta nem sempre vai vir com uma bênção. Amém, glória a Deus, aleluia, se vier, não é mesmo, pastor? Amém, eu recebo. Mas foge de revelação, de CPF, foge disso aí. Amém? Não despreze o Espírito Santo e não despreze a profecia de um homem, de uma mulher de Deus quando há uma correção, porque dura coisa recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Quando Deus fala corrigindo, é porque Ele te ama. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu recalcitrei contra os aguilhões de Deus. Eu falei, isso não é para mim, isso é para tal pessoa. Ai, que ousadia, gente. É muita ousadia, né? Pensa, mano. É como se Jesus olhasse para mim e pensasse assim, é uma palhaça mesmo, né? É uma palhaça. Eu estou tentando mostrar o caminho, porque vai cair. Estou mostrando que vai cair. Mas não quer. Não tinha discernimento espiritual. A soberba falou mais alto. O pastor falou domingo aqui sobre ser humilde, sobre soberba. Isso é muito importante, gente. E muitas das vezes nós temos isso na nossa vida. Isso daí é a herança lá do Éden, que nós conquistamos lá no Éden. Nós precisamos nos desfazer disso todos os dias. E como nos desfazer dessa soberba que quer levantar, o velho homem que quer se levantar? É através da oração e da leitura desse livro precioso que está nas nossas mãos. Isso é precioso. Nós temos o privilégio de sair na rua com isso aqui debaixo do braço. Eu tenho a maior alegria de sair com isso aqui debaixo do braço. E ninguém falar nada. Ninguém me barrar. E saber que em países eles andam com um pedacinho da Bíblia, um pedacinho. E tem que ler escondido. Pensem o quanto isso é doloroso. Nós temos o privilégio de ler a palavra de Deus e de orar em cima do que está escrito aqui. Não vão atrás de profecia, a profecia está aqui. Glória a Deus. Está aqui tudo que você precisa. Eu sou engraçada, eu sou palhaça, é meu jeito de ser. E eu não quero me consertar porque eu gosto de ser assim. Mas eu sei falar sério. Não é porque eu sou engraçada que eu não levo a sério as coisas de Deus. E tudo que está escrito aqui, eu quero viver. Glória a Deus. Todas essas promessas que estão aqui são promessas de Deus para a minha vida. E eu quero viver. E eu quero que vocês vivam isso. E eu quero ver isso na vida de vocês. Eu quero ver. Glória a Deus. Orai sem cessar. Mas não está acontecendo. Irmãos, tem causas que
nós oramos, não é porque nós estamos em pecado que não acontece. Tem uma causa que eu oro há 16 anos na minha vida. 16 anos. Dói. Mas eu não cesso de orar. Glória a Deus. Eu não cesso de orar, eu não cesso de orar, porque eu creio no que está escrito aqui. Aqui diz para eu não parar até que ele volte. E se não se concretizar, é porque não foi da vontade dele, mas eu cumpri o que está escrito aqui. Orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. Quanto tempo eu tenho, pastora? Pastora, quer falar alguma coisa? Irmãos, não se espantem com o que o Espírito Santo vai fazer daqui para frente, nessa igreja. O que o Espírito Santo vai fazer nessa igreja e na vida de cada um que se colocar à disposição em oração. Orai sem cessar. Quando nós oramos sem cessar, o tempo todo, lavando a louça, tomando banhos, trocando, fazendo os afazeres da casa. Não tenha vergonha, coloque isso em prática, faça isso um hábito na sua vida. Você que fala em línguas, comece a orar em línguas em qualquer lugar. Eu estou no supermercado, fala baixinho. O supermercado é um lugar que nós precisamos orar muito, irmãos. E eu falo isso para vocês porque outro dia eu estava no supermercado, era uma tribulação tão grande, eu estava orando por alguém, eu não sei, eu estou sempre orando por alguém. Sempre tem alguém, irmão, olha por mim. E eu estava orando e eu fui para o supermercado. E ali no celular, e orando. No supermercado, gente. Eu senti algo passar assim, ó. Eu olhei, não tinha ninguém naquele corredor. Mas eu estava orando. Ore o tempo todo. Orai sem cessar. Ore sem cessar. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, em você e através de você. E não se espante quando Deus parar você do nada e falar: ore na rua por tal pessoa. Ore. Aqui, Senhor, aqui. Teve um dia que eu estava voltando da academia. Sei lá de onde eu estava voltando. Nem sei se era da academia, pastor. Eu sei que eu estava voltando. Eu estava dirigindo. A pastora lembrou, né? Eu dirigindo e dando glória. Eu vou falando, vou orando. Às vezes eu xingo. Mas eu xingo assim, pensado. Não existe seta nessa sua carroça do cavalo do faraó. Eu xingo também, gente. A gente xinga. Mas a gente xinga com respeito. Né? Porque a gente não é perfeito. Eu poderia muito bem vir aqui e falar para vocês: ore muito, não xingue, porque eu oro muito, eu não xingo ninguém, eu sou humano, eu não era nem para estar aqui, era para estar no céu, então já era para ter sido asa em mim. Gente, a gente é pó, sabe pó? A gente é pó, né? Tem hora que o Espírito Santo faz assim pra mim. Eu falo: tá bom, Jesus. Nem sei o que eu ia falar, pastor. Tava subindo de carro. Deus vai te usar, irmãos. Deus vai te usar. Quando você começar a orar dessa forma, como está, isso aqui é um manual. Isso aqui é seu GPS. Aqui tem tudo. Eu não sei orar sem cessar. Hoje tem a dica de como você orar. Se você quiser, depois você pergunta para mim. Você ora ali, aquela gravação que está sendo feita ali, que você vai ver como que... Ora. E Deus vai fazer você orar em lugares que você nunca orou. Hoje eu orei na academia com a minha professora. Eu só fui para orar. Eu fui 1h da tarde para a academia. Porque eu ia, daí o Renato falou: não vai, você espera, você fica, você vai, estou pegando limão, eu não vou, eu não posso sair porque está chegando encomenda, eu vou para academia, não vai, espera aí que eu estou pegando limão. Eu falei: bom, há um mistério que é isso aí, porque eu estou querendo sair, não consigo sair.
De repente eu fui. Cheguei lá, a professora da academia chegou e falou: ai, mãe, ainda bem que você veio, porque a gente tem que ser reconhecido, tá bom? Fala pra você, não se esconde não. Não finge que você não é crente não, porque o crente tem que ser reconhecido onde estiver. Principalmente no inferno. Tem um cartaz lá com a sua cara, procura-se. Pensa que Satanás não está na sua bota? Ele está. E aí eu fui para academia. Mas eu já tinha que sair. Eu falei, mas eu vim fazer o quê aqui? Fiz 2 exercícios. Aí a minha professora veio. Então, é que acontece o seguinte, assim, sabe? Porque já sabe quem procurar. As pessoas sabem que você é de Deus. As pessoas vão entender que você é de oração. Então, ora nesse coisa aqui, desse presente que eu ganhei, que eu não vou usar isso aqui antes de você orar. Olha aí, você está vendo aí? Orei. Glória a Deus. Está repreendido, pode usar agora. Só não come nada porque essa pessoa te deve. Aí já é outra coisa. Então, Deus vai te usar assim. E eu estava, não perdi a linha. Estava vindo, né, de carro. Eu olhei assim, tinha um homem caído na rua. Lá perto do hospital, do outro lado da rua, eu falei, Jesus, faz tempo, hein? Eu não tinha tanta experiência no volante assim, né? Eu falei, Jesus, e agora? Eu vou virar ali, não sei se pode virar naquele lugar. Parei o carro lá, num lugar lá, atravessei a rua, fui lá, o homem estava bêbado. A hora que eu comecei a orar por ele, só gritava no meio da rua. Só passando e olhando. Eu falei, não quero nem saber, eu vou orar aqui. Deus mandou parar e orar. Orei. Continuou bêbado, continuou lá, mas eu orei. Amém? Então Deus faz isso. Quando você começa a ler a palavra, esse é o seu manual de oração. Tudo que você precisa. Eu não sei orar. Não sei orar tal coisa. Tudo está aqui. Quando você começa a ler esse manual, você começa a orar, Deus vai começar a te usar. Você está preparado? Pois então você se prepare. Porque você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Aí você vai sair assim, todo felizão. E falar, meu Deus do céu, como é que foi isso? Não foi Deus. Foi porque você se lançou. Foi porque você orou. Ore sempre antes de tudo. Ore antes de sair de casa. Ore. Então é isso, pessoal. É isso, irmãos. Essa é a palavra. Nem eu sabia o que Deus ia falar aqui hoje. E eu falei para Deus. Eu falei, Deus, eu vou porque o Senhor está me incomodando para ir. Eu não estou indo de qualquer jeito. Eu não estou indo de qualquer jeito. Porque isso, Satanás tentou colocar na minha mente. Mas peraí. Você vai de qualquer jeito, você nem se preparou para, mas eu estou preparado o tempo todo, eu estou orando o tempo todo, eu estou preparado com as armas que Deus coloca em mim. Quando ele fala preparados com a bota, preparado com a bota significa, sabe o quê? Na armadura de Deus. O soldado, quando ele vai para a guerra, eu aprendi isso com o pastor Lobo, maravilhoso, batalha espiritual, libertação. Quando um soldado vai para a guerra, ele não dorme de pijama. Ele dorme com a roupa dele, sai para a guerra. E com a bota. Porque a bota é difícil de pôr. Você já pensou se soa o alarme, ele tem que sair correndo até pôr a bota? Você tem que estar preparado com a bota da preparação do Evangelho. Você tem que estar preparado com as... E uma delas é a oração. Então, quando o Satanás tentou soprar no meu ouvido, mas você vai assim, sem preparar nada? Mas eu estou preparada, Satanás, eu estou vestida com a armadura de Deus, eu estou com a bota da preparação do Evangelho, eu durmo com essa bota, dia e noite e dia. Aleluia, Senhor. É claro que vai ter situações em que, às vezes, eu não vou estar tão... Às vezes tem uma palavra tão específica e Deus quer falar tão profundo naquele assunto, eu tenho que me preparar. Mas hoje eu me senti totalmente preparada, sem ter pego no susto. Pastor? Por quê? Porque Deus falou que você já está preparado. Você vai falar de um assunto que você domina. Não é, pastor? Um assunto de oração. Senão, todo mundo fala para você, você é uma mulher de oração. Então, hoje você vai mostrar que você é uma mulher de oração. Não é assim? As pessoas não falam isso, você é pastor? Fala, você é pastor? Mulher de oração.
Né, Nete? Você é uma mulher de oração. Então, mostra que você é uma mulher de oração. Vai falar de oração sem ter colocado nada no papel. Não. Eu quero muito que Deus faça isso comigo, sabe? Não me prender no que eu tenho que anotar, no que eu tenho que escrever, porque aí eu fico presa naquilo. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma pregação assim, como eu fiz hoje, porque eu estava preparada com as botas da preparação do Evangelho, para falar de um assunto que eu vivo, vocês vivem, pastor vive, pastora vive. Vai pregar você aonde, pastora? Vou. Estou preparada com a bota da preparação. A bota está aqui. A minha é de ursinho. Vamos comprar uma sandália do gladiador. Vamos derrubar as muralhas de Jericó. Eu tenho uma, pastora, já. Não serve. A minha bota é de ursinho hoje. Cada um vai ter uma bota, mas esteja preparado com a bota da preparação do Evangelho. Irmãos, eu espero em Cristo Jesus que você tenha sido alimentado com essa palavra hoje. Que foi algo diferente, não só para vocês, mas para mim também, pastor. Foi algo descontraído. E, mais uma vez, pedir perdão aos irmãos, por muitas vezes os irmãos no final do culto, às vezes eu deixo os irmãos no vácuo, mas não é porque eu sou distraída. Tá bom? Então vocês já entenderam isso. Quem não está aqui hoje está ouvindo ali. Assista, irmãos, esse vídeo. Não é porque eu sou distraída, tá bom? E eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida a partir de hoje. E se prepare, porque essa igreja vai voar. Em nome de Jesus. Amém, pastora? Deus abençoe.